Você já imaginou um planeta que um dia pode ter sido muito parecido com a Terra, mas que por algum motivo não seguiu o mesmo caminho? Esse planeta existe e ele se chama Marte. Ao longo dos anos, diversas evidências científicas têm mostrado que no passado distante, Marte era um mundo muito mais hospitaleiro. Mas o que aconteceu para transformar esse planeta quente e úmido em um deserto congelado e árido? Hoje vamos embarcar em uma jornada para descobrir os segredos geológicos de Marte, as marcas de um passado turbulento e o que as sondas espaciais têm revelado sobre a sua impressionante história. Vamos explorar as grandes formações que esculpiram sua superfície e entender como a falta de um campo magnético fez com que ele perdesse praticamente toda a sua água. Fique conosco, porque o que vem por aí é fascinante. Marte é frequentemente chamado de irmão menor da Terra, e não é difícil entender o porquê. Com um diâmetro de pouco mais da metade do nosso planeta, Marte tem um tamanho considerável, mas sua geologia é bem mais complexa. Hoje, sua superfície árida e congelada esconde um passado turbulento, onde grandes forças naturais moldaram suas paisagens de formas que ainda hoje desafiam nossa compreensão. Durante milhões de anos, Marte passou por transformações que nos fazem perguntar: por que ele não seguiu o mesmo destino da Terra? A resposta pode estar em um resfriamento precoce que afetou seu núcleo. Diferente de nossa atmosfera protegida por um campo magnético, Marte perdeu esse escudo, e com isso, a radiação solar foi devastadora. O que restou foi um planeta desolado e sem água líquida, mas não sem história. Quando pensamos em Marte, uma das primeiras imagens que vem à mente é a do imponente Monte Olimpo. Ele não é apenas o maior vulcão do sistema solar, mas também um dos maiores e mais impressionantes monstros geológicos que existem em nosso conhecimento. Com impressionantes 27 quilômetros de altura, ele é mais de 3 vezes mais alto que o Monte Everest, se medido a partir de sua base. Apesar de seu tamanho colossal, o Monte Olimpo está inativo há muito tempo, provavelmente milhões ou até bilhões de anos. Acredita-se que o vulcão tenha sido formado em uma época de intensa atividade geológica no planeta, mas com o tempo, a atividade vulcânica cessou e o vulcão foi abandonado. Ele permanece como um gigantesco vestígio de um passado remoto, que hoje é apenas um símbolo da vastidão e do poder das forças naturais que já dominaram Marte. Mas o que torna a geologia de Marte ainda mais interessante? A resposta está em sua litosfera, a camada mais espessa da crosta terrestre. Em Marte, a litosfera pode atingir até 200 km de espessura, o que impede qualquer movimentação significativa das placas tectônicas. Para se ter uma ideia, a litosfera da Terra tem cerca de 40 km de espessura. Em nosso planeta, as placas tectônicas são responsáveis pela formação de montanhas, terremotos e vulcões. Em Marte, a falta dessa atividade tectônica faz com que o planeta tenha uma geologia bem diferente, mais estática. Porém, isso não significa que Marte seja um planeta sem atividade. Embora não haja placas tectônicas ativas, o calor interno e a convulsão do manto marciano ainda são capazes de gerar forças que moldam a paisagem de formas extraordinárias. Exemplos disso são o Vale Marineris, o maior cânion do sistema solar, e o próprio Monte Olimpo, que, embora inativo, ainda é um testemunho de um passado vulcânico vigoroso. Você sabia que Marte ainda tem atividade sísmica? A sonda InSight, que operou no planeta por algum tempo, foi capaz de detectar tremores de terra, chamados martos. Esses tremores revelam que, embora o planeta esteja quieto em sua superfície, ainda há alguma atividade interna acontecendo em Marte. Mas a grande pergunta é: de onde vêm esses tremores? Seriam causados por falhas geológicas antigas? Ou talvez seja um sinal de que Marte ainda possui algum tipo de atividade interna que não conseguimos compreender completamente? Até agora, não temos uma resposta definitiva, mas os dados fornecidos pela sonda InSight abriram novas possibilidades de estudo e cientistas continuam a investigar. Marte, apesar de ser um planeta aparentemente silencioso e desolado, ainda guarda mistérios por desbravar. A grandeza de Marte é impressionante e muitas de suas formações são visíveis diretamente do espaço. A sonda Odisseia Marciana, que está orbitando o planeta há mais de 20 anos, continua a enviar imagens fascinantes e dados surpreendentes. Uma dessas imagens foi registrada em 6 de junho de 2025 e mostra o pico do vulcão Aramons, um dos maiores vulcões de Marte, emergindo das densas nuvens da atmosfera do planeta.
Com 20 km de altura e cerca de 400 km de diâmetro, Ara Mons é um dos maiores colossos geológicos de Marte. O vulcão Ara Mons está localizado na região dos Tarsimontes, uma cadeia de montanhas que se estende ao longo do equador marciano. Essa região foi formada por intensa atividade tectônica no passado distante e sua estrutura é tão imensa que é capaz de interagir diretamente com a atmosfera marciana, rompendo sua fina camada superior. O fato de que Ara Mons pode projetar-se entre as nuvens geladas de Marte revela o tamanho impressionante da geografia marciana. As nuvens que cercam o vulcão Ara Mons possuem uma característica intrigante. Ao contrário de muitas nuvens de Marte, que são compostas por dióxido de carbono ou poeira, as nuvens de Ara Mons são formadas por cristais de gelo de água. Isso é um indicativo de que, apesar de Marte ser um planeta árido e desértico, sua atmosfera ainda contém uma quantidade significativa de umidade, muito mais do que se imaginava anteriormente. A presença de cristais de gelo nas nuvens de Marte desafia a ideia de que o planeta é completamente seco. Em comparação às camadas superiores da atmosfera terrestre, que também são compostas por gás e partículas, têm uma quantidade de umidade bem inferior. Isso significa que, embora Marte não tenha oceanos e rios como a Terra, sua atmosfera ainda carrega sinais de água, algo que pode ser fundamental para entendermos seu passado e as possibilidades de vida no planeta. O trabalho das sondas espaciais tem sido essencial para entender Marte. A Odisseia Marciana, que está em órbita há mais de 2 décadas, continua a fornecer dados preciosos que nos ajudam a entender melhor a geologia, a atmosfera e a história do planeta vermelho. Essas sondas são nossas melhores aliadas na busca por respostas sobre Marte, e elas continuam a revelar segredos que, com certeza, vão continuar a nos surpreender. Imagens como a de Ara Mons, rompendo as nuvens marcianas, são mais do que apenas belos registros. Elas são uma janela para o planeta vivo e nos ajudam a entender melhor como Marte interage com sua atmosfera e como sua geologia ainda está moldando o futuro do planeta. Marte continua a ser um enigma, um planeta que, embora tenha sido explorado por mais de 50 anos, ainda guarda segredos importantes sobre a sua formação, a sua história e, quem sabe, até sobre a possibilidade de vida em outros tempos. Sua grandeza, suas vastas paisagens e suas misteriosas formações geológicas nos desafiam a entender mais sobre o planeta vermelho. Agora eu quero saber de você. O que acha de Marte? Será que um dia conseguiremos desvendar todos os seus mistérios? Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar aprendendo sobre o cosmos e os mistérios do nosso sistema solar, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição e ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Até a próxima jornada pelo universo!